Olha aí, tudo bem? Hoje a gente vai para a parte número 2 de teoria da relatividade. Vamos lá, né? Conteúdo de hoje, vamos falar primeiro da transformação de Lorentz. Daí eu mostro como acontecem as transformações de velocidade na relatividade. Fala um pouquinho de efeito Doppler, tá? Só para dar uma pincelada. E aí a gente fala do assunto principal de hoje, que é energia e quantidade de movimento relativísticos. Então, sobre as transformadas de Lorentz, o que acontece? Na época, quando o pessoal aplicava as transformadas de Galileu, que a gente viu no vídeo passado, as leis de Maxwell, você encontrava uma inconsistência, tá? Essa inconsistência levava a um grande problema, tá? Um exemplo que você pode pensar ao aplicar a transformada de Galileu nas equações de Maxwell é o seguinte: imagina que tem duas cargas elétricas, né? Duas cargas positivas. Aí, dentre elas, vai ter uma força é, repulsiva, elétrica, para o observador que está parado em relação a elas. Se tem um referencial que está em movimento em relação a elas, ele vai ver essas cargas se movimentando para um lado. Logo, se elas são cargas e se estão em movimentos, em movimento, vai surgir um campo magnético, tá? Ou seja, tu teria uma descrição diferente. E quando tu faz as contas, tu vê que não tem conservação. Ou seja, eu estou aplicando a mesma lei, que é a lei do eletromagnetismo, né? As leis de Maxwell, para o mesmo fenômeno, só que para referenciais diferentes, a gente está obtendo um resultado diferente. Então, isso é um conflito bem complicado. Quais seriam as opções para resolver esse conflito? Primeiro é o seguinte: o princípio da relatividade não pode ser estendido ao eletromagnetismo. Aí o que é que o pessoal pensou? Ah, então nesse caso tem um referencial que é absoluto, né? A gente tem que pensar quem é esse referencial absoluto. Essa era a primeira opção. A segunda, o eletromagnetismo deveria estar incorreto. Vamos para a terceira. Terceira opção, a transformada de Galileu e a mecânica de Newton precisam ser modificadas. E aí você vê que essas três coisas não são tão simples, tá? Vamos aqui destrinchar cada uma. Na primeira, isso não era possível. Por quê? Porque na época já existiam evidências experimentais que contradiziam a questão de que existia um referencial absoluto. Uma delas, que é a mais famosa, é a experiência de Michelson-Morley, que eles têm aquele interferômetro e eles fazem vários testes com esse interferômetro para tentar medir a velocidade da luz em relação a um referencial absoluto, que era aquele éter, e aí verificou-se que não existia para uma precisão muito grande. Esse experimento foi realizado em diversas épocas do ano, em diferentes partes da Terra em relação ao Sol, e não verificou-se nada. Então, não vou falar com muito detalhe sobre o experimento, não. E outra coisa, na época, o pessoal pensou assim: então talvez a Terra esteja arrastando esse éter. Ou seja, se ela está arrastando esse éter, não tem como medir a velocidade dela em relação a esse éter. Seria o dito referencial absoluto. Só que aí tem também a experiência da aberração das estrelas de Fizeau, que mostrou que isso também não era verdade. Ou seja, esse primeiro, ó, não. Segundo, eu acho mais cruel, né? A gente viu na primeira parte desse curso que o eletromagnetismo descreve bem a natureza, tá? Descreve muito bem. E aí, é o que está dizendo nesse tópico aí que eu escrevi. Todas as experiências mostraram que a teoria eletromagnética estava correta. Então, ó, esse dois também, porque a gente tem várias evidências experimentais também, tá? Assim como primeiro tem a evidência experimental desse experimento aqui, o eletromagnetismo a gente tem se fala. E aí, a terceira opção que é o seguinte: então, se a gente considera que elas precisam ser modificadas, o que também era muito grave, porque a mecânica newtoniana e a de Galileu explica muita coisa também. Então a gente precisa buscar uma nova transformação que acomode as coisas que a gente vê para o eletromagnetismo. Contanto que, no limite de baixas velocidades, e eu quando falo baixas velocidades, velocidades muito menores do que a luz, essa transformação nova tem que voltar para a transformação de Galileu. Então foi isso que aconteceu. Bom, aí a gente chega na transformação de Lorentz. Tá? Tem uma maneira de demonstrar essas equações de Lorentz, mas está fora do escopo aqui, nesse momento. Tá bom? Então, o seguinte. Vamos comparar esses dois referenciais aqui. Né? No lado esquerdo, a gente tem uma nave aqui com velocidade muito alta, 0,9 c, e à direita a gente tem nosso pequeno ônibus aqui, ó. Tá? Aí, comparando um com o outro, você percebe que nas transformações de Lorentz, nós temos
algumas diferenças. A primeira que a gente consegue perceber é o aparecimento do gama, que é o do fator de Lorentz, que não aparece na transformação de Galileu. Então, a diferença da transformação da coordenada x' reside nesse fator. Já os outros dois, que não estão na direção do movimento, y e z, são intactos nos dois casos. Contudo, em relação ao tempo, aí a gente percebe que tem uma mudança substancial, porque o tempo antes ele era absoluto, tá? O tempo no referencial linha é igual ao tempo no referencial s. O tempo para a pessoa que está no ônibus vai ser a mesma coisa para o tempo que a pessoa que está no referencial da Terra. Por exemplo, no caso da transformação de Lorentz, se eu pegar o tempo do carinha aqui, que está paradinho aqui, e comparar com o tempo do cara que está aqui na nave, o referencial da nave, eles vão ser diferentes. E aqui está a equação que relaciona os dois, né? Se eu tenho tempo aqui, consigo obter o T'. Outro detalhe é que o tempo transformado na transformação de Lorentz, ele se relaciona com o espaço, tá? Então, a gente dá aquela primeira ideia de entrelaçamento do espaço, né? X e T. Essa é outra coisa interessante da transformação de Lorentz. Tá? Enfim, tem uma transformada inversa, que ela está aqui embaixo, que é você basta inverter aqui e isolar essas variáveis, né? Você tem aqui embaixo x', t' e obtém x, tá? Vocês têm a descrição dos eventos na nave e obtém a descrição dos eventos para a pessoa que está ali parada no referencial S, bem como também para o tempo. E aí, para o caso de dois eventos quaisquer, eu tenho a variação dessas equações aqui, que é o delta, né? Delta x é igual a gama, delta x' mais v, delta t'. Tá? E aí, antes de encerrar esse primeiro vídeo, eu vou fazer uma continha simples para mostrar que essas equações, no limite de v muito menor do que c, elas viram a transformação de Galileu. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Então, o que é que a gente tem aqui, gente? Ó? Se eu pegar o x', isso vai ser gama multiplica x menos vt, né? Não é isso? E eu tenho aqui gama é igual a um sobre um menos v2 sobre c2. E aí, qual a premissa básica que eu quero mostrar? Que se v muito menor do que c, esse fator aqui, ele vai virar o transformado de Galileu. Tá? Nesse caso, de v muito menor do que c, o fator de Lorentz vai fazer o seguinte, ó. Você vai perceber que esse cara vai virar um. Esse cara aqui, em especial, esse fatorzinho aqui, como v é muito menor que c, ele se anula. Tá? Mas a gente está dividindo aqui o número 0,1 por 1 bilhão. Então esse número anula. E o gama, ele vai para 1. Se o gama vai para 1, o que acontece com isso aqui? Isso aqui vai ficar x' igual a x menos vt. Então essa foi a primeira conta para a coordenada x, simples. E aí, quando tu pega o tempo, é coisa parecida também. Tu tem que o t' é igual a gama multiplica t menos vx sobre c2. Nesse caso, galera, é fácil ver que tá pegando v e dividindo por c ao quadrado, ou seja, esse número aqui é mais próximo de zero ainda. Então, esse aqui vai para zero, vai-se embora. E aqui gama, né? Gama vira 1. E o que é que tu tem? Tu tem que t' é igual a t. Ou seja, a gente retornou para a descrição das transformadas de Galileu. Ou seja, aquilo que eu falei está sendo considerado aqui, tá? Então é isso. A gente continua no próximo vídeo. Valeu.